Muito bem, agora nós estamos no experimento número 2. Este aqui, ele consiste em duas partes. A primeira parte, determinar o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água pura. A água pura, água que a temperatura ambiente ela é uma água líquida, nós podemos determinar os pontos de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, e o ponto de ebulição, que é o estado da passagem do líquido para o gasoso. E para isso acontecer, é imprescindível ter o termômetro. Então, o que o aluno vai precisar organizar na bancada? Becker de vidro, água um pouquinho líquida para você colocar junto com o gelo, suporte universal, a garra, qualquer uma delas, se for aquela do experimento anterior não tem problema, apenas para acondicionar o termômetro, para que ele fique, lembre, o bulbo lá no meio do líquido e que ele não encoste em nenhuma superfície do vidro, apenas no material. Tripé e a tela de amianto apenas para ficar na visão do aluno. Se eu deixar muito embaixo na bancada, o aluno vai ter que ficar agachando para fazer a leitura do termômetro. Então, apenas para ficar um pouco mais alto essa leitura. No outro caso do ponto de ebulição, haverá a chama de calor. E claro que é necessário e imprescindível o tripé, a tela de amianto, a fonte de calor, o suporte universal, a garra e novamente o termômetro. É claro que aqui eu já montei os dois juntos, só que os alunos vão usar apenas um termômetro, uma garra e um suporte. Então, ele vai ter que fazer primeiro uma parte, desmontar ou adaptar para fazer a segunda parte. Então, como eu deixei pronto para você visualizar como que isso deve acontecer do início ao final do experimento, você vai ter apenas um kit para o aluno montar, está certo? O termômetro, observe bem, a gente tem aqui gelo, até que todo esse gelo derreta, vocês concordam, na verdade, né, você e tutor do polo e todo mundo do Brasil, que esse gelo vai derreter. Essa água que está junto com o gelo vai estar provavelmente aí dentro da margem de 0 grau, ou se esse termômetro não estiver bem correto, 5 graus, entre 0 e 5. Se tiver fora disso, está alguma coisa errada. Muda o termômetro, troca, confere a temperatura, mas ele tem que dar entre 0 e 5 graus, no máximo. Então, observe bem a leitura do termômetro para que ele consiga conferir a temperatura correta. Espero que tenha dado para ver. Muito bem. Isso vai se repetir agora com o experimento com a água quente. Para que a água, no nível do mar onde nós estamos, eu estou aqui em Maringá, na nossa sede. A gente está um pouquinho longe do nível do mar. Então, pode ser que a temperatura de ebulição dessa água não atinja ali no termômetro os 100 graus Celsius. Por quê? De acordo com o nível do mar, com a pressão atmosférica que exerce aqui em cima das nossas cabeças, que a gente percebe muito bem ela quando a gente mergulha fundo numa piscina ou no mar, ou quando a gente desce muito rápido de elevador, ou quando a gente vai andar de avião, quem já teve essa sensação, a pressão atmosférica vai exercer aqui na nossa cabeça. E conforme isso acontece lá na sua cidade, eu não sei de qual cidade do Brasil você vai estar, a temperatura de ebulição da água ela pode diferenciar. Então, os resultados dos relatórios vão ser um pouco diferentes. Se eu estiver a nível do mar ou abaixo do nível do mar, a temperatura de ebulição vai atingir quase 100 graus ou vai passar um pouquinho de 100 graus Celsius. Então, não se preocupe que o termômetro não vai estar errado nesse caso. Mas observe, se der mais de 110 ou não chegar a 90, o termômetro deve estar com algum problema. Então, esse termômetro é um pouquinho mais fácil de visualizar, que o mercúrio é vermelho, tingido. Então, você vai ter que perceber que a temperatura tem que estar bem próximo dos 100 graus Celsius. E assim, o aluno vai perceber que é possível determinar o ponto de fusão
e o ponto de ebulição de qualquer substância, assim que ele tenha a substância sólida e ele possa derretê-la, e a substância no estado líquido ele possa colocá-la em ebulição. Claro que os termômetros precisam ser estendidos, porque há substâncias que o ponto de ebulição é 400, 500 ou 600 graus, e também não daria para fazer na fonte de calor. Seria necessário uma placa aquecedora, uma chapa quente que atingisse altíssimas temperaturas para isso acontecer. E a segurança dos alunos também ficaria preocupante, então isso não poderia ser feito. Por isso nós vamos fazer com a água, que é uma substância mais tranquila. Essa é a primeira parte do experimento 2. Agora nós vamos para a segunda parte do experimento 2. Bom, essa é a segunda etapa do segundo experimento. Ele faz parte daquele da determinação do ponto de fusão e do ponto de ebulição. Assim que os alunos terminarem aquela etapa, recolhe-se todo aquele material, e esse aqui tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque vai mexer diretamente com o fogo. Antes da gente executar, eu vou apresentar os materiais, as vidrarias utilizadas. Então, o que o aluno vai precisar utilizar? Almofariz e pistilo. Não importa se ele vai ser de porcelana, se ele vai ser de vidro. O importante é para que ele vá macerar, ele vai triturar o sólido. Por quê? Quando você retirar o sólido de dentro do frasco original, que deve conter visivelmente o nome no rótulo, a data de validade, data de fabricação, validade, o lote, você vai perceber que ele não é em pó. Então, quando você retirar, você vai perceber que ele está em cristais. Esses cristais devem ser macerados para facilitar a utilização no experimento. Então, o que o aluno deverá fazer e você orientar? Que ele retire uma espátula o suficiente, coloque no almofariz e no pistilo, fechar sempre, nunca deixar nada aberto para não derrubar e evitar qualquer tipo de acidente, e vai macerar lentamente, com calma, sem afobação. Vai macerar esse pó, esse sólido, é um cloreto, é um sal, não é perigoso, não é inflamável, mas tem que tomar sempre cuidado, alguém pode ter algum tipo de alergia. Depois de macerado, esse pó, almofariz e pistilo deixa de lado. Você vai fazer isso com os 3 sólidos diferentes que nós escolhemos para esse experimento. O que mais nós vamos utilizar? A pinça de madeira. Para quê? Para que você possa pinçar o clips. O clips é um material metálico, muito simples, vocês conhecem, porém, como ele é metálico, às vezes se você pegar na ponta, alguém pode se queimar. Então, o que você vai fazer? Vai manipular um clips comum, de forma que você consiga enrolar essa parte, parecendo uma colher, uma pequena colher. Para quê? Apenas para que você possa pegar uma quantidade substancial desse material. Vai ficar mais ou menos assim. E você vai utilizar a pinça para acondicionar o clips. E assim você possa colocar na chama de calor, com segurança, mais afastado, evitando o contato direto com a chama. Então, lembra de sempre dar uma afastada maior para evitar mais ainda qualquer contato e que espirre alguma coisa. Lembra daqueles EPIs que nós falamos no começo do nosso vídeo 1? Lembra que, se possível, que os alunos venham com óculos. É muito importante nesse momento. Lembra do jaleco com as mangas longas? As meninas tirar os adornos, brincos, pulseiras, anéis, correntes, colares, tudo que puder. Evitar algum contato. Cabelo muito próximo, prender o cabelo para evitar qualquer tipo de acidente. Isso é muito importante. Muito bem. Espátula de metal, para que você possa retirar apenas aquela espátula e não devolver aquele pó ali dentro. Você vai ter o cloreto de estrôncio, que deverá ter uma chama vermelha, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, com uma chama laranjada, e o cloreto de potássio, que é uma chama lilás, roxa. E agora eu vou convidar um técnico de laboratório que vai executar
na chama de calor esse experimento. Começando então com o cloreto de potássio. Pega uma pequena quantidade, ele pegou uma quantidade excelente. Pode subir um pouquinho mais? Isso. Conforme ele for queimando, vocês conseguem observar uma chama lilás? Bem ali na ponta? Então, quando ele aproximou, está esquentando ali a parte metálica. E quando aquele sólido começa a entrar em contato com o calor, ele vai emitir uma chama da cor lilás. Muito obrigada. Agora com o cloreto de estrôncio. Por gentileza. Pegar uma quantidade significativa. E a chama vermelha. Essa é mais evidente. Ele está um pouquinho incrustado, porque ele é higroscópico, então ele não está totalmente em estado pó, ele está um pouquinho em cristais, mais umedecido, então fica um pouquinho mais evidente a cor da chama. Muito obrigada. E agora, o sal de cozinha, cloreto de sódio. Lembra de afastar sempre. E a chama da cor laranja. Caiu dentro do bico, não tem problema. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação. Fechando aqui a fonte de calor, organizando a bancada para os próximos alunos que virão. Então lembra, toda vez que você executar um experimento, lembra de organizar a bancada, não descartar os resíduos na pia, deixar ali naquela bandeja que eu demonstrei no vídeo 1 e ajudar os alunos a organizarem a bancada para a próxima equipe. E agora nós vamos para o experimento número 3. Até lá!